Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos, por Ele nos conceder mais um dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, a vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Leônidas Bezerra, para o Dailton Silva, também Terezinha Pérez, Marli Abreu Lima, Ana Cis, Ana Cruz, também Bressier Mirtes, Genésio Mioto, parabenizando a cunhada Avani, que hoje completa mais um ano de vida. Um alô especial para Jandira Alves, Elaine Melri, Beatriz Natalice, Edvânia Nascimento, pede orações por Marilda e o esposo Antônio Carlos. E um alô também para Renilda Bispo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te damos graças pela vida, pelos cuidados, por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que iremos estudar a tua palavra. Que teu Espírito Santo fale conosco. Abençoe, Pai, todos aqueles que estudam a Bíblia conosco a cada dia. Dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm. Fortaleça a fé de cada um. Abençoe também todos esses nomes que nós aqui citamos. Tu conheces os pedidos que nos são enviados, os problemas que eles enfrentam. Dê vitórias conforme for a tua santa vontade. Abençoe a Vani, que está hoje aniversariando, cunhada do Genésio Mioto. Também queiras abençoar Marilda e o esposo Antônio Carlos. Enfim, Pai, todos aqueles que estão orando conosco, que sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. No estudo que fizemos ontem, nós falamos a respeito do santuário que Deus pediu a Moisés que construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Sabemos que Deus, Ele está presente em todos os lugares, Ele está a par de tudo o que acontece com cada um de nós, porque Deus Ele é onisciente e Ele é onipresente, e Ele está sempre desejoso de fazer o melhor por cada um de nós. Às vezes nós esquivamos, às vezes nós não queremos recorrer a Deus para receber as bênçãos, para poder ouvir a voz de Deus, fazer a vontade dele em nossa vida, mas Deus, Ele quer se relacionar conosco. É por isso que Ele pediu a Moisés, faça um santuário, eu quero habitar no meio de vocês. E Deus então se manifestava ali, em cima da arca, o lugar chamado propiciatório, ali era Shekinah, era a manifestação da presença de Deus no meio do povo. E então Deus, Ele deu capacidade às pessoas que Ele escolheu para poder fazer o santuário, fazer todas as artes que deveriam ser feitas. Deus capacitou as pessoas escolhidas para fazer esse trabalho. E no capítulo 31 de Êxodo, nós lemos aqui: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira, é mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa, seus utensílios, o candelabro de ouro puro, todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário
finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes. O óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo, os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Eu li o capítulo 31, do verso 1 até o verso 11. Depois nós iremos ler o restante deste capítulo, que são mais alguns versículos, e especificamente nós comentaremos no estudo de amanhã, do versículo 12 até o versículo 19 do capítulo 31. Mas aqui nós vemos que Deus, ele escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E aqui diz claramente: enchi-o do Espírito de Deus, lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Aqui, irmãos, nós vemos a prova de que quando Deus chama, ele capacita. Muitas pessoas são chamadas para exercer determinada atividade na igreja e a pessoa se esquiva, a pessoa diz que não tem capacidade, não tem talento, mas quando Deus chama, ele capacita. Deus encheu Bezalel do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que estava concedendo habilidades a ele para fazer todo o trabalho que deveria ser feito da confecção do tabernáculo. O tabernáculo, como nós sabemos, era uma tenda móvel. Ela era montada e desmontada toda vez que aquela nuvem que guiava o povo parava. Ali eles tinham que montar o tabernáculo e, quando a nuvem se movia, eles tinham que desmontar o tabernáculo e levar então até onde a nuvem fosse parar novamente. Eles eram guiados por aquela nuvem que era o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava presente com eles. E então, aqui diz tudo o que eles deveriam fazer. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, os objetos do tabernáculo, a mesa, os utensílios, o candelabro, de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto, tudo Deus detalhadamente, Deus deu a Moisés o modelo, como deveria ser feito. E então, Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo, capacitado para fazer esse trabalho. Por certo, ele não tinha essa habilidade antes, mas Deus o capacitou. E Bezalel, então, teve também um ajudante, que diz aqui a palavra de Deus, que foi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Então, Aholiabe, ele também recebeu dons especiais do Espírito Santo para ajudar a Bezalel nessa obra de confecção de tudo aquilo que Deus havia pedido que fosse feito. E tudo era detalhado, os mínimos detalhes. Deus é detalhista. Deus, ele gosta que nós façamos as coisas bem feitas, com cuidado, com zelo. E se nós nos colocarmos nas mãos dele, ele nos capacita e nos enche também do Espírito Santo. E nós, se fizermos com humildade, sabendo que não é para o nosso engrandecimento, mas é para o Senhor, ele capacita e nós faremos sempre o melhor que pudermos para engrandecer o nome do Senhor. Então Moisés, ele recebeu essas instruções para que repassasse a Bezalel e também a Aholiabe, para que eles então estivessem à frente confeccionando tudo isso que Deus havia pedido e que deveria estar ali no tabernáculo. Então, pela primeira vez aqui na Bíblia, nós lemos que Deus encheu alguém com o seu Espírito. É a primeira vez que é citado na Bíblia. Bezalel, então, ele foi capacitado com novas habilidades, entendimento, conhecimento sobre o trabalho necessário, e além disso, Deus então chama também Aholiabe e muitos outros artesãos, e o mesmo Espírito foi colocado em cada um para auxiliar nessa tarefa. E no meio de toda essa criatividade, nós encontramos aqui então Deus falando com Moisés também a respeito do sábado. E isso nós vamos falar um pouco mais detalhado amanhã para nós fecharmos o estudo da semana, mas vejam que Deus, ele reservou esse dia especial para a sua adoração. Esse dia que Deus reservou, diz aqui claramente, você já pode ler os restantes dos versículos
do capítulo 31 de Êxodo, e você vai ver ali que Deus deixou claro que nenhum trabalho cotidiano, costumeiro que nós fazemos no nosso dia a dia deverá ser feito no sábado. E não somente isso foi para o povo de Israel, aqui diz para o povo de Israel e as suas gerações, mas quando Jesus veio, o povo de Israel rejeitou o Senhor Jesus, e então todos aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas fazem também parte do Israel espiritual. E aí nós temos também, como Israel espiritual, essa cobrança de Deus, essa ordenança dele para que nós santifiquemos o dia de sábado. Não é um dia igual aos demais. E não é nós escolhermos um dia em 7 para nós descansarmos. Não. É o dia que Deus deixou designado. É o dia que ele estabeleceu desde a criação. Ali, Deus, ele se identifica como o criador de todas as coisas. E quando nós reservamos o sábado para a adoração a Deus, nós estamos confirmando que nós somos criacionistas, que Deus é o criador, que este mundo, o universo, não surgiu do acaso, mas foi Deus quem criou. E é Deus que cuida de cada astro, de cada pessoa, cuida de cada detalhe neste universo, porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador de todas as coisas. Então, nesse tabernáculo que Moisés erigiu lá no deserto, era um lugar especial em que a expiação era realizada pelos pecados confessados do povo. Era ali no santuário que o plano da salvação era revelado de maneira razoavelmente detalhada aos israelitas lá no deserto. Então, o santuário ensinava as verdades da justificação, da santificação e também do juízo. E cada sacrifício que era realizado lá no santuário ilustrava a morte de Jesus, ilustrava o perdão dos pecados que nós iríamos receber através de Jesus e também a eliminação futura de todos os pecados. E junto então com os sacrifícios estava ali a lei de Deus, que é o padrão de sua justiça. Nós queremos agradecer a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e queremos lembrar a todos vocês que a Bíblia nos diz que a nossa pátria ela está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.